28, que é isso, 28 alunos matriculados. E estamos com 5 alunos em sala. Sem comentários. Só para a gente esclarecer, eu não sei se vocês acompanharam o ocorrido hoje mais cedo com relação à prova. Reabri o prazo para evitar maiores discussões, que meu objetivo aqui nunca foi prejudicar nenhum de vocês. A prova vai até hoje. O trabalho já está devidamente postado, com direito a template, tudo certinho. E na quarta-feira temos prova. Ok? Deixa eu ver o que mais que tem de interessante para falar. Não, acho que no momento mais nada. Então, vamos dar início. 26 alunos matriculados, na verdade. A gente vai dar início hoje à nossa aula. Hoje a gente vai falar sobre regimes prisionais e estabelecimentos penais. Mais especificamente, eu estou falando das penas de prisão, né, de penas privativas de liberdade, e aí com uma pequena passada na questão dos hospitais de custódia, né, que são medidas de segurança, mais para o final. Então, vou falar sobre essas modalidades. A pena, só para a gente assim, contextualizar, o Código Penal, e aí a execução penal trouxe isso também, ele estipula 3 regimes de cumprimento de pena. O regime fechado, o regime semiaberto e o regime aberto. Eles são definidos tanto pela pena aplicada, quanto pela vida pregressa do réu. Então, mesmo que algumas vezes haja uma pena que permitisse um regime mais brando, ainda assim, os antecedentes do réu podem influenciar no sentido de obrigar um regime mais gravoso. Porém, não existe possibilidade de a pena indicar um regime mais gravoso e o magistrado entender por um regime menos gravoso, mais benéfico. E aí, vale dizer de novo a questão da prisão provisória, da prisão cautelar, aquela que acontece antes da pena, da sentença. E aí, lembrando que a gente tem uma discussão aqui sobre a data de início do cumprimento da pena. Se o réu estiver preso, ou determinar que ele responda preso seu recurso, né, mesmo enquanto o processo ainda está em curso, o que vai acontecer? Se ele estiver preso e permanecer preso, se ele estava preso preventivamente, cautelarmente, e vai continuar preso, vai responder o recurso recolhido, a data do início do cumprimento é a data em que ele foi sentenciado. Então, a partir dali, considera-se o cumprimento da pena, mesmo que em regime provisório, mas a partir dali é o marco inicial de cumprimento da pena. Se ele se livrou solto e foi determinado o seu recolhimento por conta da antecedentes, o volume da pena, mas ele estava solto, o marco inicial do cumprimento da pena é a data da prisão, não da sentença, no momento que ele foi preso. A partir dali começa. Por que isso é importante? Por causa da prisão preventiva, dessas prisões cautelares. Dependendo do tamanho dessa prisão, pode ser revisto isso. Então, o entendimento dominante hoje dos autores e da jurisprudência é no sentido de que essa prisão cautelar, antes do início da pena, ela vai ser computada e detraída, e subtraída, literalmente. Ela não conta como pena cumprida, ela conta como prisão devidamente para ser excluído da pena. Então, se o cara foi condenado, por exemplo, a 8 anos de prisão e ficou 2 cautelarmente preso, você vai pegar esses 8 e tira 2. Cai para 6. 6 já cabe regime semiaberto. Então, isso é importante definir.
O sujeito, bom, não vai acontecer dele ficar preso se a pena, muito raro acontecer se a pena for menor que 8 anos. Em geral, são penas acima de 8 anos, porque o entendimento é que se ele vai cumprir a sua pena em regime semiaberto ou aberto, não há sentido em considerá-lo, em mantê-lo preso preventivamente, a não ser que ele possa obstar a execução, possa obstar algumas questões, e aí também vai valer esse mesmo. Digamos que ele ficou preso 1 ano, foi condenado a 5 anos no regime semiaberto. Ele ficou preso 1 ano, você tira 5 anos, você tira 1, sobra 4, ele vai para o regime aberto. Essa conta é importante de fazer, justamente porque ele porque vai definir quais são os momentos do cumprimento da pena. E aí, a partir disso também, há o cálculo de pena. Então, lembrando que se a gente tem uma condenação em 8 anos, mas ele ficou preso 2, então você tem 8 anos. Parece. 8 anos. 2, 6. Na hora de fazer o cálculo de pena, as porcentagens das progressões vão ser em cima de 6, não em cima de 8. Esse é o entendimento maioritário, tá? Existe um entendimento minoritário hoje, e esse entendimento ele tem se consolidado, principalmente no Supremo Tribunal Federal, como minoritário, pela questão realmente do entendimento do indúbio pro réu, né, de sempre trabalhar com a questão do benefício ao réu. Esse entendimento minoritário, ele entende que são 8 anos. Ele ficou preso 2, continua 8 anos, só conta 2 como cumprido. Então as frações vão incidir em cima de 8, não de 6, mas de 8. Então, aí há uma mudança na sistemática de cálculo. Agora, ela é mais complicada de entender. Mas isso fazia muita diferença, por exemplo, quando você tinha, antigamente, quer ver? Vamos pensar aqui no nosso caso. Deixa eu pegar a calculadora, porque eu sou péssimo para matemática, né? E deixa eu pegar lá, porque eu também não sei de cor mais os... Antigamente era um sexto, então não dava muito trabalho. Agora as porcentagens eu ainda não decorei. Sou bastante honesto em dizer isso. Tá, ok. Então, o cara foi condenado a 8 anos. É bem provável que ele tenha sido condenado a um crime com violência ou grave ameaça. Então, vamos pensar aqui o inciso 3. Ele é primário e foi cometido com violência ou grave ameaça. Tá? Então, é 25% da pena. Se a gente usar o cálculo maioritário, são 8 anos. Peraí, dá para fazer um negócio aqui. Deixa eu fazer uma... será que eu consigo compartilhar a minha calculadora? Sim, consigo. Legal. Então tá aqui. Que beleza. Então, digamos, vamos pensar no cálculo anterior. São 8 anos, o cálculo maioritário. Ele ficou 2 preso, então são menos 2. Vamos trabalhar com meses que vai dar mais certo. Então, são 72 meses que ele vai precisar ficar. Vezes 25%, ele vai ficar 18 meses em um regime para poder ser progredido. Lembrando que, como ele foi condenado a 8, mas tiramos 2, ele está em regime semiaberto. Em 18 meses, ou seja, 1 ano e meio, ele já vai para o regime aberto. No cálculo anterior, a gente tem 8 meses vezes 25%, são 8 anos, né? São 2 anos. Então, em 2 anos que ele já cumpriu, ele vai começar, de fato, no regime semiaberto. Mas ele vai precisar cumprir mais 2 anos para poder progredir para o aberto. Olha como ele ganha meio ano aí no cálculo novo. Bom? Então, para vocês entenderem. O cara foi condenado em... Oi. Essa conta de matemática. Mas eu acho que tá acompanhando. Tá, vamos só para resumir. Então, como é que vale o entendimento maioritário? O cara foi condenado a 8 anos, certo? Deixa eu zerar aqui. Ficou 2 anos preso.
menos 2 anos. Ele vai cumprir, ele tem para cumprir 6 anos ainda. Pelo entendimento maioritário, as frações vão incidir em cima desses 6 anos. As frações não, as porcentagens. Então, 6 anos vezes 25% vai dar 1 ano e meio. Então, ele foi condenado a 8, detraiu 2, foi para 6. 6 cabe regime semiaberto. Ele vai ficar 1 ano e meio no semiaberto e é progredido para o aberto. Ok. Pelo cálculo antigo, só para vocês terem essa noção, porque poucos juízes usam, e normalmente quando usa em grau de recurso, de agravo, de agravo na execução, em regra cai, tá? Mas vamos colocar, só para vocês verem a diferença. 8 anos. Se ele for condenado a 8 anos, obrigatoriamente ele começa no regime fechado. Tá bom? Ótimo. Se ele está no regime fechado, vezes. Aí expede-se o cálculo de pena. Né? Fez a condenação, converteu, 25, 2 anos para progressão. Então, quando o cálculo de pena sair, já vai indicar, olha, está apto para ser progredido. Nessa brincadeira, ele ainda vai ficar algum tempo. Tá? Enquanto que no outro, na condenação, na hora de que o juiz fala, são 8 anos, mas ele já ficou 2 preso, então eu já coloco ele como no semiaberto, então a condenação já sai com ele no semiaberto, ele já ganhou um alvará de soltura para ser movido para o semiaberto. Nesse caso, não, ele vai continuar no fechado. Aí tem que fazer o cálculo de pena, vai para a execução. O juiz da execução vai dizer, olha, ele já está apto, então vamos fazer a audiência de monitório e vamos progredi-lo para o regime semiaberto. Ótimo. E aí, depois disso, depois de todo esse trâmite, ele ainda fica mais 2 anos no semiaberto para daí ser progredido para o aberto. Então, ele ganha pelo menos 6 meses nessa conta. Por isso que é importante a gente entender da onde que saiu essa lógica do judiciário. Né? Você percebe que há realmente uma vantagem. Há uma melhora na condição do réu, né, do apenado, com esse cálculo. E aí eu estou falando aqui de regimes e regimes. Nós temos 3 regimes para o cumprimento de pena privativa de liberdade. O regime fechado, ele vai ficar dentro de uma penitenciária fechada. Teoricamente, ele deveria ficar dentro da sua cela, obrigatoriamente. Tá? Ele vai ficar lá trancado o dia inteiro. É possível que ele trabalhe dentro da unidade prisional, ali dentro da penitenciária, durante o dia, e volte para a cela à noite. Mas ele não pode sair da penitenciária em hipótese alguma. Existem alguns entendimentos que ele poderia fazer trabalhos externos em programas, normalmente programas governamentais, mas é o limite que pode ir. O regime fechado é sempre cumprido em estabelecimentos de segurança máxima ou média. E aí é o seguinte, todo mundo que tem pena maior que 8 anos vai cumprir no regime fechado, inicialmente fechado. Isso não tem... Deu 8 anos, 8 anos e um dia, na verdade, né? Acima de 8, ele vai cumprir. Ele foi condenado a 8 anos e 10 dias. Beleza, regime fechado. Ele foi condenado a 20 anos, regime fechado, independente. Porém, mesmo em determinadas circunstâncias, mesmo que ele tenha sido condenado a uma pena inferior a 8 anos, se ele tiver antecedentes, se a vida pregressa dele não o recomendar, né, histórico de fugas, por exemplo, o juiz pode, tá, e a gente vai ver isso nos próximos regimes, na legislação, está escrito que poderá. Né, então, o juiz pode determinar o regime inicial fechado, mesmo para condenações inferiores a 8 anos. Vai depender, ele vai ter que justificar o porquê, é claro, mas há essa possibilidade. O regime fechado, ele é no Brasil, tá? Isso é um fato. Na verdade, é o único que funciona integralmente no Brasil. E ele, teoricamente, seria dentro das penitenciárias e tal. O preso fica lá. Também é facultado, na verdade é obrigado do Estado e facultado ao preso a frequência em cursos de formação. Se incentiva muito a questão do trabalho dentro das unidades, mas lembrando que é esse trabalho interno, tá? Esse trabalho que ele não vai ultrapassar os muros. Ele pode, inclusive, desenvolver trabalho nas celas. Tem alguns presídios, por exemplo, o pessoal fabrica bola, fabrica
material de artesanato. Em Cáceres, por exemplo, onde eu trabalhei, supostamente eles fabricavam artesanato. Nem todo mundo fabricava, mas enfim, né, isso é muito mais uma questão de gestão do que uma questão de estrutura legal. Então não vem ao caso a gente discutir. Então, assim, qualquer trabalho que seja feito é viável. Como eu disse, existem algumas iniciativas no sentido de pegar esses recuperandos e levá-los para o lado externo para fazer trabalhos, normalmente em programas governamentais, em geral serviços mais braçais, obras, construções, mas é muito raro que isso aconteça, porque isso necessita de uma escolta, porque eles precisam estar sob vigilância. Quem está no regime fechado, é importante isso, ele precisa estar sob vigilância 24 horas por dia. Então, quando ele está trabalhando, ele não pode ficar lá, assim, meio que ao solto. Ele precisa ter um contingente de agentes penitenciários, ou polícia penal, ou agentes prisionais, depende de onde o Estado for, vai definir a nomenclatura desse guarda de prisão, tá? Mas ele precisa ter, e nem sempre o Estado tem esse contingente. Né? Na maioria dos lugares não tem. Tá? Eu falo que eu já cheguei a trabalhar sozinho, delegacia principalmente. E muitas vezes assim, o contingente é o mínimo necessário para o funcionamento do estabelecimento. Por exemplo, em Comodoro, são 3 agentes por plantão. E pelos procedimentos de segurança, 3 é o mínimo. Não dá para você mobilizar menos do que 3. Ou seja, se tiver que sair para qualquer coisa, acabou. Para ficar se escoltando. Sair para ir no fórum já é um problema. Mas imagina você sair. Se falta alguém por um atestado médico, alguma coisa, desanda tudo. Então a gente não tem estrutura penitenciária. Isso se dá muito em função de 2 questões. A primeira, óbvio, um desinteresse do Estado. E para vocês terem uma ideia, eu entrei no sistema prisional em 2004. Então, eu lido com essa parte já há 17 anos, mais ou menos. Então, eu já tive tempo de estudar. E o que eu percebi é o seguinte: não existe um interesse do Estado em fazer com que o preso se recupere de fato. E isso tem um caráter eleitoral. Tá? Você tem caráter eleitoral. Porque é muito mais interessante você investir em polícia do que investir em ressocialização. Se você investe em polícia, você faz concurso para a polícia, você compra viatura para a polícia, principalmente a PM, né? Então você tem todo um processo de ostensividade que é visível. Recuperação de preso não é visível. Recuperação de preso não dá dado estatístico. Você não tem como mensurar, por exemplo, se você é um bom trabalho, você não tem como mensurar quanta criminalidade você evitou. Isso não bota no papel, você não consegue tabular isso como dado. Porque isso é subjetivo. Você sabe, óbvio, mas isso não tá, você não consegue, são 100 presos que não voltaram a delinquir. Não é bem assim que funciona, porque existem vários motivos, né? Não consegue. Agora, foram efetuadas 1.500 prisões. Ele tem um impacto muito maior. E o segundo motivo, né? Boa noite, Paulo. E o segundo motivo pelo qual o sistema ele acaba não funcionando por falta de estrutura é que o sistema prisional, por conta de não ter esse caráter realmente punitivo, pedagógico e ressocializador, a estrutura social, todo um contexto social brasileiro, faz com que nós tenhamos uma população carcerária muito alta. E uma população carcerária muito alta significa uma demanda muito maior de pessoas. Então, se você tem mais penitenciários, tem mais presos, você ocupa mais o sistema estrutural que a gente tem. Então não tem espaço. Não tem o espaço orçamentário para você poder crescer. Então você está ocupando todo mundo com quem está preso de fato. E isso é um problema. O próximo regime é o regime semiaberto. O regime semiaberto é uma piada. A palavra que define o regime semiaberto, na minha opinião, é piada. Por quê? O regime semiaberto, você vai transferir o preso da penitenciária para uma colônia penal, agrícola industrial, tá?
que pode ficar anexa à penitenciária, ou seja, ele vai trabalhar, e aí ele vai ser recolhido. Se fala na LEP, né, na Lei de Execuções Penais, em retorno, né? Então, assim, ele vai... na LEP, não. No Código Penal, ele fala em retorno à penitenciária. Então, teoricamente, você pegaria o preso da penitenciária e leva para a colônia. Mas, depois houve algumas mudanças, principalmente em termos de sistema carcerário e tal, e identificou-se uma outra possibilidade, que é de ter um espaço para o repouso noturno, semelhante a uma penitenciária, ou seja, com celas fechadas e tal. E aí o preso fica ali, solto durante o dia e recolhido à noite naquela mesma unidade para não ter que ter o deslocamento. É importante que a gente pense no seguinte: o regime semiaberto, essa colônia, ela é um espaço fechado, tá? Então, assim, existe a unidade prisional, ela é fechada, o muro, ela pode ter toda a segurança que tem o regime, a penitenciária, ainda que se pense, e aí a gente está falando da teoria, que o sujeito que passou uma boa parcela da sua pena em regime fechado, ele tenha aprendido, começado a aprender a lição e sabe que ele não pode fugir. Então há um regime, teoricamente, um regime de confiança. Né, então, na verdade, você não precisaria ter tanto muro, tanta proteção. Mas é possível que tenha também, e aí ele fica solto dentro dessa unidade. Ele não tem a liberdade de ir e vir dele garantida, ele não pode ir para onde ele quiser. Ele vai ficar preso ali, naquela unidade, naquele cercadinho, só que ele não fica na cela o dia inteiro. Né? Ele vai ficar aberto. E ali ele trabalha. E aqui a gente tem um problema teórico também, né? Porque a colônia agrícola e industrial, ela representa uma necessidade de trabalho. Ele vai para lá para trabalhar. Lembrando que o Código Penal é de 1940, a LEP é de 1984, e aí a gente tem em 88 a Constituição, que veda trabalhos forçados. Então, teoricamente, há um problema legal em obrigar o preso a trabalhar. Okay? E isso é um problema, realmente. O que acaba acontecendo nas raras colônias de semiaberto que a gente tem no Brasil é que ele não é obrigado a trabalhar, mas ele fica solto ali. Óbvio que se ele não trabalhar, ele não vai ganhar remissão, ele não vai ganhar todos os benesses do trabalho, mas há um entendimento de que assim, ele não precisaria trabalhar aonde tem. Tá? Porque na maior parte do Brasil a gente não tem colônia. Tá? Não tem, não existe nenhuma. Mato Grosso, por exemplo, a gente tem uma colônia, que é a Colônia Agrícola de Palmeiras, está fechada há não sei quantos anos. Eu não tenho ideia de quando foi que realmente funcionou lá, porque, para vocês terem uma ideia, em 2004 eu entrei, ela já estava fechada. Aí teve, acho que em 2010, eles falaram de reabrir, discutiram, tentaram implantar, e acabou também de novo. Não durou, acho que nem 2 anos, até porque o pessoal fugia. Né? A gente tem que lembrar que o regime fechado ele não traz esse processo de ressocialização para que o preso possa ir para o semiaberto consciente do que ele está, da situação dele. Um problema grave. Então ele não vai. Ele tá louco para fugir. Né? Ele só ganha. Então, assim, acaba não funcionando. Resultado, o semiaberto está sendo cumprido já há muito tempo, quase como um livramento condicional, que não é um regime, é um benefício, então a gente não vai falar dele hoje, mas assim, o que é o livramento condicional? Ele fica solto com algumas restrições específicas. Ele não pode... normalmente ele não vai poder viajar sem autorização da comarca, para fora da comarca, ele não pode ser ausentado da comarca por determinada quantidade de tempo, ele tem que comparecer regularmente no fórum para informar suas atribuições, ele normalmente tem que comparecer em algum lugar, ou na cadeia, ou no fórum, ou em algum lugar, para assinar um ponto todos os dias, né? E fica nisso. Em Cáceres, por exemplo, o semiaberto funcionava assim. Tem a cadeia feminina, que fica no centro da cidade, e aí todos os dias os presos faziam uma filinha lá, 6 horas da tarde, para assinar o livro ponto. E pronto, e era isso.
Esse era o semiaberto dos caras. Aí uma vez por mês eles tinham que ir no fórum para justificar. Em Comodoro, onde eu resido hoje, agora evoluiu. Agora eles têm que ir todos os dias no fórum para fazer uma consulta de digital. Ele faz o registro de ponto por digital. Antigamente nem isso. Antigamente era uma vez por semana, uma vez por mês, uma vez a... Chegou de ter preso que tinha que comparecer uma vez a cada 6 meses. A justificativa, eu moro na fazenda. É muito longe. Tá, beleza, uma justificativa válida para o livramento condicional. Para o regime semiaberto é ridículo. A verdade é essa. O regime semiaberto, isso é completamente ridículo. Então, por isso que é uma piada, ele não existe. Ele não existe. A verdade é essa. Mas, né, você cria essa figura facultativa, essa figura mítica do regime semiaberto, e inclui ali presos não reincidentes, né, condenados não reincidentes, que tenham uma pena que seja superior a 4 anos e que não ultrapasse os 8 anos. Então, assim, até 8 anos cravados. 8 anos e um dia já é regime fechado obrigatório. Tem que ser no mínimo 4 anos e um dia. 4 anos cravados, regime aberto. Porém, mesmo que você tenha menos de 4 anos, uma pena inferior a 4 anos, igual ou inferior, ele pode determinar o cumprimento em regime aberto se, né, houver aí os antecedentes, histórico de fuga, se o preso não ser recomendado nesse regime que é o semiaberto, tá? Então, o Código Penal ele fala, né, que o condenado ou residente que a pena seja superior a 4 anos e não exceda 8, poderá, então o juiz é que vai definir se ele vai ou não cometer, iniciar o seu regime de pena no semiaberto ou no fechado. Lembrando que ele não pode determinar que seja no semiaberto se a pena for superior a 8 anos, isso não tem o que discutir. E aí a gente vai para outra ficção, né, que é o regime aberto. O regime aberto, como é que ele funciona? Ele vai ser cumprido em casas do albergado. É um lugar que fica na cidade, como se fosse uma hospedaria, uma pensão. Ele está solto durante o dia para que ele vá trabalhar. Então, assim, ele é solto. Normalmente os juízes dão, quando tem casa do albergado, claro, dão um prazo para que ele apresente ocupação lícita, tá? Isso é importante. Se ele não apresentar a ocupação lícita, ele retorna para o regime semiaberto. Então, tem essa questãozinha, né? E aí ele vai passar o dia todo fora. Ele vai brincar de ser feliz, né? Dentro desse condicionamento que foi estabelecido, né? Aí existem mais algumas condições restritivas de direito, e aí ele vai ficar também todo o período noturno e todo o período de final de semana, tá? Então isso é muito relevante. Então todo o período de final de semana ele vai ser cumprido dentro do estabelecimento prisional, que no caso é a casa do albergado, salvo se, claro, ele tiver uma boa justificativa. Então, o serviço dele vai exigir, sei lá, o cara arrumou trabalho de plantão, acontece. Então, ele é plantonista. No dia que ele não tiver de plantão, ele fica. Né? E aí, nesse caso, por exemplo, ele poderia muito bem ficar fora durante a noite. O serviço que ele arrumou um serviço de vigia. Então, ele vai ficar durante o período do plantão dele, 24 horas, por exemplo, e daí 48 ele fica fechado, independente de ser final de semana ou não. Ele só pode sair à noite nesses casos de trabalho ou ainda para frequência de cursos, curso superior, curso de educação básica ou superior. E ainda assim, isso fica adstrito ao entendimento do magistrado. Eu não sei se vocês acompanharam, não sei quem é de Mato Grosso que acompanhou, mas a gente teve um sujeito muito ilustre preso, né, ex-deputado, ex um monte de coisa, que é o Pedro Henry.
E o Pedro Henry, ele, quando ele foi para o regime aberto, ele ficou, não na casa da Albergade de Cuiabá, porque, enfim, ele não seria isso, né? Mas ele ficou na Polinter, que é a delegacia de capturas. Ele tinha uma célula lá. E aí ele entrou com um pedido para fazer um monte de coisa. Ele queria trabalhar durante o dia no hospital, que ele é médico anestesista. Ele queria trabalhar durante o dia no hospital, à noite em outro hospital e ainda frequentar um curso de psicologia ou fisioterapia, uma coisa assim. E aí o juiz da execução falou assim, olha, não é bem assim que funciona, querido. Você não vai trabalhar todos os dias o tempo todo. Não, você vai. E aí, detalhe, tá? O hospital onde ele trabalhava pertencia à mãe dele. Ele queria dos, né? E aí ele, não, você vai trabalhar durante o dia, beleza, isso aí não tem problema nenhum, só regime aberto, tá certo. Não tem sentido botar você para trabalhar de plantão, porque daí você não vai fazer, você não vai dobrar, ficar 24 horas todos os dias. Ridículo, não. E não tem sentido, você já é médico, não tem sentido você fazer outra faculdade. Mais uma faculdade, teoricamente, menos prestigiada. Então, não. E aí o juiz disse não e acabou. Então ele vai ter essas... Espertinho. Aí, assim, tem uma outra questão, né, nessa conta que é importante a gente colocar, que tem o lado pessoal da conta, tá? Quando o Pedro Henrique começou a carreira política dele, ele começou em Cáceres como vice-prefeito do prefeito Walter Fidelis. E aí, nos processos de política e tal, o Pedro Henrique conseguiu relevância, toda uma estrutura, e aí ele derrubou o Walter. O Walter seria pré-candidato à reeleição, e aí ele literalmente deu uma rasteira no Walter Fidelis, e aí o Walter ficou muito mal, teve depressão, tentou suicídio e tal. E o Pedro Henrique subiu, chegou até deputado federal, fez parte do mensalão, sanguessuga, petróleo, tudo esquema que você pode imaginar, ele estava no meio. Dizem que o apelido dele na Câmara dos Deputados era Pedro Trintinha. Porque a 30 mil ele estava virando. Então, assim, e não tem governo, não. Qualquer governo, oposição, PT, PDT, PSDB, PTB, qualquer um dos partidos, ele estava no meio. O negócio dele era ganhar. E aí, quando as coisas começaram a cair, e caíram muito por causa das obras da Copa e tal, e aí ele foi preso. E aí, curiosamente, por essas coisas que a gente fala que a Terra plana não gira, ela capota, ou as voltas que a Terra plana dá, ele estava cumprindo pena num estabelecimento que era Polinter, que é estadual, e o juiz de execução dele era o Dr. Geraldo Fidelis, que vinha ser filho do Walter Fidelis. Então, assim, eu tô rindo. Volta, hein? Eu tô rindo aqui, porque foi muito engraçado. Assim, tudo bem, a decisão do Geraldo Fidelis foi muito bem fundamentada, mas que foi uma vingança ali muito clara, foi. Ele fez uma questão, a decisão dele tinha umas 8 laudas. Uma coisa surreal. E todo mundo, Cáceres inteira sabia dessa história. Todo mundo que conhecia a história política do Pedro Henrique sabia. E aí todo mundo olhando, que realmente foi uma coisa surreal. Tudo bem, o Pedro queria dar uma desperta muito grande, mas gente, a satisfação dos juízes, hein? Deve ter sido uma satisfação gostosa, tá? Deve ser uma coisa boa, assim, você pegar o cara que fez tanto mal pro teu pai e sem cometer nenhuma ilegalidade, porque, na verdade, o Geraldo não fez nada de errado, tá? Só para deixar isso bem claro. Tanto que, por exemplo, teoricamente, poderia negar o trabalho, qualquer trabalho, né? Porque ele está à disposição dele. Mas ele não negou um dos requerimentos, né? Que era o requerimento de trabalho diurno. Esse ele não negou. Então ele agiu na extrema legalidade. Realmente, qual é o sentido de um cara que já é médico querer fazer faculdade de fisioterapia? Não lembro agora se é fisioterapia ou psicologia, mas um dos dois. Quem é que vai trabalhar 24 horas todos os dias? Né? Porque, teoricamente, era plantão noite sim, noite não que ele estava pedindo. Então, ele emendaria das 7h30 da manhã, mais ou menos, de um dia, trabalharia, aí quando desse 7 horas da noite, ele emendava o plantão até 7 horas da manhã do outro dia. Ou seja, ele ia virar 36 horas, quase 40 horas de serviço como médico. É insano, ninguém faz isso. Né? E ainda mais ele. Era claro que, na verdade, só queria sair. E aí, ele foi lá e cortou tudo.
O regime aberto, ele serve para quem não é reincidente, com pena igual ou inferior a 4 anos. Até 4 anos de condenação, regime aberto, mas, de novo, a mesma coisa do semiaberto. Pode, se os antecedentes não forem favoráveis, né, se tiver um histórico de fuga, por exemplo, como é que é? O réu, o juiz pode determinar que não. Uma coisa interessante sobre o regime aberto é que antes da lei do pacote anticrime, ele não fazia nenhum sentido. Tá? Não fazia nenhum sentido a existência dele. E eu vou dizer por quê. Assim, não existe quase caso dobrigado no Mato Grosso, no Brasil em geral. Tá? Então, normalmente é restritivo de direitos igual ao outro. E mais do que isso, para o regime fechado, você tinha aí uma progressão de 1/6 da pena. Para regime fechado não, para todos os regimes. Você tinha 1/6 da pena. E aí, se você está no regime fechado, você vai cumprir 1/6, passa para o semiaberto. Você cumpriu mais 1/6, passa para o aberto. Aberto é caso do albergado. Então vamos pensar do ponto de vista legal. Só que tem um livramento condicional, que até então era 1/3, o cumprimento de 1/3 da pena. Agora façam as contas. Eu sei que vocês fizeram faculdade de Direito e não de Matemática, mas não é tão difícil. 1/6 mais 1/6 são 2/6. 2/6 dá 1/3. Qual é a utilidade de você pedir progressão para o regime aberto se você pode pedir livramento condicional? Qual é a utilidade? Faz sentido, né? Nenhum. Qual é a utilidade de você ir para uma casa albergada? Você pode ir para casa. Houve algumas mudanças hoje, né? E o pacote anticrime ele fez uma mudança drástica e radical no processo de progressão de regime, que eu vou dizer para vocês, eu não gosto do Moro. Acho que eu já até falei isso, mas eu vou refrisar, eu não gosto do Moro. Não acho ele um cara realmente de uma índole boa, mas dá a César o que é de César. E esse pacote que ele promoveu, não foi ele sozinho, claro, mas ele que comprou essa briga, nessa parte foi muito boa. Tem muita coisa errada no pacote anticrime também, coisa falha, mas especificamente quando a gente fala em progressão de regime, ele acertou na veia, tá? Sinceramente, gente, essa eu rendo minhas homenagens a Sérgio Fernando Moro, porque a gente não tinha nenhum tipo de... A gente não tinha nenhuma satisfação, de fato, no processo de progressão. Era muito... 1/6 apenas era muito pouco. Você não tinha... A sociedade não tinha aquela satisfação, você não tinha aquela coisa, realmente ele vai ser punido. Não. 1/6 da pena. O cara está preso há 8 anos. 1/6 da pena vai dar 1 ano e 4 meses. O cara foi condenado há 8 anos. Em 1 ano e 4 meses ele está solto no semiaberto. E aí, considerando que o semiaberto não funciona, aí pronto. Mas daí isso já não é culpa especificamente do Moro ou do governo federal, qualquer que seja, são dos governos estaduais. Mas, enfim, mesmo que funcione, em 2 anos e 8 meses, ou seja, em menos de 3 anos, ele estava no regime aberto. Ou no livramento condicional. Então, assim, não dava satisfação não é uma satisfação no sentido de ficar feliz, mas não dava aquela sensação realmente de punibilidade. Então, de que a coisa está funcionando. Então, acabava. E aí, inclusive, num artigo que eu discuti isso antes da reforma, claro, eu falo sobre essas questões e eu sugiro, nesse artigo, que haja uma mudança no sentido de ser 1/3 da pena. Porque eu imagino o seguinte, são 3 regimes, estou falando num artigo aí de 2014, 2013, 2014. Então, 1/6, você tem 3 regimes, então a lógica seria que 1/3 em cada regime. Né? Se você começar no regime fechado. Quando você terminar a pena, você termina realmente. E aí mesmo assim, de novo, né, o programa dele, né, a ideia dele foi melhor ainda. Porque ele estabeleceu, se eu não estiver enganado, são 7 categorias diferentes. Tem uma falinha só, que depois do trabalho quero conversar com vocês. Tem uma falinha só,
Não, vou falar agora. Que é na questão, quer ver? Deixa eu só pegar aqui o 112. Em que ele fala o seguinte, é de 50% se o apenado for condenado à prática de crime hediondo com resultado morte, se ele exercer comando individual, para 60% da pena se o apenado for incidente na prática de crime hediondo ou equiparado. E aí não existe uma previsão legal para o caso do sujeito que for condenado em crime hediondo e reincidente em crime simples. Então não tem. Tem 40% se ele for condenado na prática de crime hediondo ou equiparado e 60% se ele for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado. E se ele for reincidente em crime sem violência, 20%, e se ele for reincidente em crime com violência, 30%. Então, falhou em ter uma porcentagem que poderia ser 45%, 50% ou 55%, qualquer uma dessas três opções, para o indivíduo que for condenado em crime hediondo com uma reincidência, já com uma condenação prévia, em crime simples, ou seja, crime não hediondo ou equiparado. A única falha que tem que a gente... E aí, por conta de todo o caráter do indúbio pro réu, de beneficiar o réu, o Supremo Tribunal Federal já entendeu que nesse caso vai valer o inciso, O inciso 5, que é 40%, porque ele está sendo condenado na prática de crime hediondo. Tá? Ele não é primário, né? Então, mas não vai, ele não é, se ele não for reincidente em crime hediondo, ou seja, se não for uma segunda condenação em crime hediondo, ele não pode se enquadrar no inciso 7, né, que é o 60%, mas é óbvio que ele também não vai poder se enquadrar no inciso 4, né, que é a reincidência em crime simples, porque ele está cometendo um crime hediondo. Então, o Supremo já entendeu que é 40% da pena. A única falha que a gente pode colocar aqui, acho que faltou alguém pensar nisso, mas não é também uma coisa que assim, diga, oh, meu Deus, que triste. Mas ele cria, não, eu errei, não são 7, são 8 frações diferentes. A gente tinha 3, na verdade, né? Antes primeiro você tinha um sexto, ponto, acabou. Aí você tem, aí você veio a lei de crimes hediondos, que falou que vai ser integralmente fechado, mas daí isso é contraditório com o Código Penal e com a lei de execuções penais e também com a própria Constituição. As hediondos ficaram um sexto até que houve uma reforma e colocaram 2/5. 2/5 vai ser 40%. É isso? 2/5 é 40%. E 3/5, que é 60%, para reincidência. E só. Acabou. Então, assim, era muito pouca possibilidade. Agora não, agora ele abre um leque e está muito bem montado. Tá? E o problema é que a gente ainda não tem o sistema decente, né? Isso aqui eu repetiu? Não, tá voltando. E aí, como é que a gente cumpre essas penas? Né? Quais estabelecimentos penais? O artigo 33 da lei do Código Penal fala que a pena de reclusão vai ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto, a de detenção em regime semiaberto ou aberto, salvo a transferência para regime fechado, seja por regressão ou seja porque o histórico, o antecedente do réu, do condenado não permita. Vocês vão ver, vocês estudaram, obviamente, no Código Penal e devem ter estudado essa questão da diferença entre detenção e reclusão. É uma diferença teórica e acadêmica, na verdade. Certo? Então, não existe uma definição prática. Detenção e reclusão são, na prática, a mesma coisa. A diferença é que a detenção, em regra, vai ser semiaberto ou aberto. E aí, o parágrafo 3º do artigo 33 fala que o regime inicial vai ser determinado com observância aos critérios do artigo 59. O artigo 59, estudo do Código Penal, traz à luz culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime e também o comportamento da vítima. E aí, esses mesmos critérios vão ser
são utilizados para a definição da pena e para a definição do regime inicial. Então, tem todo esse... quanto mais gravoso é o ato cometido, né, a circunstância do crime, mais gravosa vai ser também a posição inicial do cumprimento dessa pena. Quais são as regras mínimas? Né? E aí é um momento em que o nosso Código de Execução Penal ele vai um pouco na contramão da nossa Constituição. Digamos que você tem um sujeito condenado a mais de 8 anos de prisão. Porém, todas as condições sociais dele dão a ele que ele tem uma boa índole. Não é permitido que ele inicie o regime de cumprimento abaixo de regime fechado. Teoricamente. Lógico que a gente sabe que se ele for juiz, se ele for branco, se ele for rico, se ele tiver toda uma estrutura social que lhe permita, ele vai cumprir em casa isso aí. Mas, do ponto de vista estritamente legal, né, ele não permite isso. Não há possibilidade de você descer, você beneficiar a questão do regime inicial, mesmo por conta da vedação do tamanho da pena, da definição da pena. Então, acima de 8 anos é regime fechado, independente de qualquer outra coisa. Acima de 4 até 8 anos é regime aberto, se não houver a possibilidade de subir para o fechado. Não desce para o aberto. Tá? Não beneficia para o aberto. Só pode ser mais gravoso, não pode ser mais benéfico. Da mesma forma, o regime aberto não tem nenhum mais benéfico que esse, mas não se permite, o agravamento. E aí, os estabelecimentos prisionais, né, ou penais, eles se destinam ao condenado, ao submetido à medida de segurança, ao preso provisório e ao egresso. Obviamente que é o condenado em regime de prisão privativa de liberdade é o que mais vai acontecer. A medida de segurança, a gente está falando daquele que foi considerado inimputável. E aí ele vai ser internado, não é preso, em estabelecimento condigno com essa situação. Não cabe aqui, e aí essa é uma discussão que se faz, mas bem pouco, incluir pelo menos não está incluído na LEP e nem no Código Penal, os menores infratores. Porque o menor infrator, na verdade, não é do âmbito criminal, é do âmbito civil. Ele não está necessariamente previsto aqui. O menor infrator ele está previsto no Código, no Estatuto da Criança e do Adolescente. O preso provisório é aquele que ainda não foi condenado, e o egresso é o que terminou a pena dele, saiu, podendo ser considerado como egresso também aquele que cumpre medidas restritivas de direito decorrentes do cumprimento correto da pena. Então, a pena do cara não terminou, ainda existe livramento condicional, esse semi-aberto, aberto ridículo que a gente tem, por aí vai. As mulheres e os maiores de 60 anos vão ter um estabelecimento próprio, teoricamente, bem teoricamente. Ultimamente, isso tem ficado um pouco mais presente, principalmente com relação às mulheres. Mas já aconteceu, era muito comum você ter mulheres presas no mesmo estabelecimento prisional que homens. Não estavam na mesma cela, mas estavam no mesmo estabelecimento prisional. Quando eu comecei a trabalhar em cárceres, funcionava assim. Cárceres tinha 3 blocos. Vou ver se eu consigo desenhar para vocês. Esses dias eu usei uma ferramenta e foi interessante. Rapidão. Cáceres tinha 3 blocos, né? Você tinha aqui o bloco 1, o bloco 2. A administração funcionava aqui, mais para frente. Tem um muro e tal, tem os portões. E aqui atrás tinha o bloco 3. Cada bloco... Nossa, eu sou péssimo desenho. Cada bloco desses era dividido em 4 alas. Aqui eu vou
Esse pedacinho aqui é chamado banho de sol, tá? Não sei como é que tá hoje, faz muitos anos que eu não vou lá. E aí, nesse bloco 3, era interessante, porque aqui você tinha essas 4 alas, e você tinha aqui a ala dos evangélicos. Nossa, que horrível. Então, como eles têm um regulamento próprio, tem umas questões particulares, eles não se misturavam com outros presos, então eles eram pedidos para transferir para cá. Aqui você tinha a ala dos sala livres, que é esse pessoal que a gente falou que trabalha internamente. Eles trabalhavam aqui no pátio e tal. Aqui você tinha o seguro. O que é o seguro? É, teoricamente, uma ala separada para que ninguém morra, ou seja, agredido. Então, aqui para cá vinham pessoas que tinham roubado presos, pessoas que tinham dedurado colegas, estupradores, pessoas que estavam juradas de morte de alguma forma. E aí aqui você tinha a ala das mulheres. Bem aqui, você tem esse corredor e pronto. Tinha uma ala específica para as mulheres. E o que é mais surtado, tá? Mais absolutamente mais surtado, teve um diretor que teve a brilhante ideia de autorizar a visita entre essas mulheres aqui e os presos daqui. Tá? Juro para vocês. Como assim? Uns poderiam visitar os outros? As mulheres saíam daqui e iam para as outras alas visitar. Começou com uma questão assim, tem marido e mulher preso junto e não sei o quê. Aí entraram com o pedido e tal, e ele acabou liberando. Até acontecer uma das situações mais ridículas que eu já presenciei na minha vida. E aí, depois disso, ele deu uma suspendida, depois voltou. Aí, quando ele acabou saindo, foi demitido, aí o pessoal entrou um funcionário de carreira na direção e aí cortou essa ideia. O que acontecia? As visitas eram às quartas e aos domingos. E tinha a maioria dos presos que recebiam visitas de mulheres da cadeia, né, elas estavam presas na ala das mulheres, recebia essa visita na quarta-feira, porque as esposas da rua estavam trabalhando. Então, as esposas da rua só iam aos domingos. E aí tinha um cara, né, que fazia isso. Toda quarta-feira, a amante dele da cadeia ia para visitar ele. Todo domingo, a da rua aparecia. Aconteceu que numa quarta-feira, a mulher da rua resolveu pedir uma folga de serviço e foi visitar, foi fazer uma surpresa para o marido. Quando ela chega, que ela dá de cara com a outra mulher, com o marido dele, virou um barraco. Mas um barraco. E puxa cabelo e dá tapa e joga a mulher para lá e joga a mulher para cá e dá aquela loucura. E aí já quis juntar outras mulheres, outras presas que estavam na mesma ala para brigar com a esposa da rua. Aí o cara já falou que não podia mexer com a mulher dele. E aí já dá... Sei que no fim teve que chamar a escolta da PM para entrar, tirar todo mundo. Deu aquele quiprocó. Aquele rolo. Tudo por uma coisa ridícula dessa. E aí, como entrou a polícia, como, assim, dia de visitante é sagrado para os presos, tá? Isso é regra. Eles não gostam de nenhum problema. Eles chegam ao ponto de evitar problemas de um modo geral. E aí, esse cara, no final do dia, ele tomou uma surra sem tamanho, porque por causa dele e da esposa dele e da outra mulher dele, a polícia teve que entrar, e aí tinha mãe, tinha filho, tinha um monte de gente ali que passou por uma situação extremamente desconfortável. O cara parecia que tinha sido atropelado por um caminhão no final do dia. Por causa disso. Ridículo. Outro problema que acontecia quando tinha mulheres na mesma unidade, no mesmo estabelecimento prisional, só um pouquinho, Janine, era em casos de rebelião. Né? Em geral, em rebelião, uma das coisas que acontecia era um estupro. Alguns eram estupro, outros não, tá? Vamos ser bem honestos aqui, alguns era forçado, mesmo que não houvesse a violência, havia uma ameaça presente ali, e alguns eram consensual, porque não podiam fazer, mas havia uma relação meio fora do comum, e isso acabava ensejando gravidezes, uma série de questões que dava problema. Por isso que
direitos humanos, o próprio sistema prisional começou a exigir, os agentes prisionais começaram a exigir a separação das mulheres em unidades diferenciadas. Pode falar, Janine. Oi, professor, boa noite, é o João aqui. Ah, tá. Eu não sei se o senhor chegou a ver, provavelmente sim, o Ministério da Justiça e o Conselho Penitenciário fizeram uma portaria falando que não existe mais visita íntima, né? A partir de agora vai ser visita conjugal e só vai ser permitida para quem for casado civilmente ou com reconhecimento de união estável registrado em cartório. Isso o senhor acha que tá abarcado pela LEP e pela Constituição? Tá, porque na verdade nem existe a possibilidade de uma visita íntima. Não existe previsão legal para uma visita onde haja a possibilidade de um encontro, uma relação sexual. Isso surgiu lá no Carandiru. Em geral, as visitas aconteciam até então, até o início dos anos 90, no pátio. Era só no pátio. Era no máximo, assim, beijos e tal. E um outro louco, lógico, que fazia o troço meio à vista de todo mundo. Mas, em regra, não. Né? Até porque as mulheres casadas e tal. E aí, alguns começaram a cobrir. Havia as mesas de madeira, eles começaram, de concreto, eles começaram a cobrir ali para ter uma privacidade. E fazer besteirinha. Fazer checho. E aí, nessa situação, aí os outros presos tinham pessoas idosas, mãe, pai ali, e ouvia gemido, e o pessoal começou a se sentir desconfortável. Houve uma pressão na unidade prisional para que fosse permitido o ingresso nas celas. E aí começou a ser permitido o ingresso nas celas das esposas e tudo. E aí acabou que isso espalhou pelo Brasil inteiro. Essa questão da visita íntima, ela ser restrita a esposas, na verdade isso já acontecia há um tempo. A maioria dos estabelecimentos dos sistemas prisionais do Brasil, né, não é nem para visita íntima, para visita, tá? Para visita em si. Para você fazer o cadastro de visita, você tinha que ser ou esposo ou esposa, ou ainda companheiro com união estável reconhecida, né? Tinha documentações, não podia ser só namorada, justamente para evitar uma pluralidade. Aqui em Mato Grosso mesmo, isso já tem quase 8 anos, acho que já é regra. Então, assim, na prática já acontecia. Essa edição... Na verdade, ainda para entrar para visita, ainda pode ser amásio, né, que eles chamam. Pois é, mas aí tem que ter testemunha, a maioria acaba reconhecendo, né, porque acaba sendo muito trabalhoso você fazer esse reconhecimento. E aqui, na verdade, a recomendação não, a regra da Sejude no Mato Grosso é que seja, de fato, união estável reconhecida em cartório ou, ao menos, reconhecida mediante testemunhas. E aí cria-se o vínculo legal. Mesmo que não tenha o reconhecimento em cartório, havendo o vínculo testemunhal, ele acaba criando, não é amásio, é companheiro, do ponto de vista da legislação civil mesmo. Então, na verdade, isso já devia ter acontecido há muito tempo. Eu já passei por situações. Uma das coisas que eu gosto de dar aula de sistema prisional é porque daí eu conto as histórias, né? E se eu sentasse com meus antigos colegas, aí vocês iam ouvir. Mas, assim, já aconteceu da gente receber, né, antes de ter todo esse cadastro, receber a mulher e ela não sabia o nome completo do cara. E aí leva ela na cela. Professor, mas isso não tem muita justificativa, porque os pais, eu trabalho em escola, os pais não sabem o nome dos próprios filhos, não sabem o nome da esposa, isso é comum, não é só no sistema penitenciário. Não, mas escuta, aí você vai, é óbvio, né? Você tá lá todo dia, você tá lá trabalhando direto, você conhece a maioria dos presos. Aí ela entra na cela, tá com um cara. Quando ela sai, tá com outro. A gente vai apurar, é uma prostituta. Né? Já aconteceu isso. Ela vai, acha o nome, ou alguém dá uma indicação, ela vai, fica com esse cara, e depois faz a festa com quem tá lá e tira o dinheiro dela. Né? E, assim, nada contra a mulher fazer o que bem entender da sua própria vida, só que isso cria problemas, né, dentro da estrutura prisional. E sem contar que tinha gente que levava amiga, irmã, parente, o escambar 4.
Já aconteceu Nossa, isso também deu um trabalho, porque era só... Teve uma época que o sistema prisional liberou duas visitas maiores de idade por preso. Menor de idade só entrava se fosse filho do preso, ou da presa, né? Eu tinha os dois. E aí, já aconteceu, você tá lá, né, recebendo visita, documentação, fazendo a lista de presença, e aí, nome, tá, quem que é que você vai visitar, qual... Eu falei, não, peraí, já tem gente. Já entraram 2 pessoas. Aí você vai, aí, nossa, aí deu rolo, porque daí era amante, era não sei o quê, aí briga, aí xinga no meio do corredor, aí dá aquela zona do caramba. Então, a partir do momento que você faz um cadastro, você tem uma coisa mais estruturada, a coisa começa a fluir com um pouco mais de organização, tá? É importante, assim, né, a gente tem um mínimo de organização. Mas, assim, voltando aos estabelecimentos, hoje já existem, a maioria dos lugares já não aceita mulheres presas no mesmo estabelecimento prisional, mesmo que seja em ala diferente, dos homens. Quando não tem, elas são transferidas. Então, por exemplo, aqui na região oeste de Mato Grosso, toda essa região que vem de Cáceres até Rondolândia, não tem nenhum presídio fora a cadeia feminina de Cáceres. Então, as mulheres que são presas aqui, Rondonópolis, Rondolândia, Campos de Julho, Comodoro, Pontes Lacerda, Jauru, Figueirópolis, toda essa região, ou vai para Tangará ou vai para Cáceres. Não tem opção. Ou em casos mais extremos, se não tiver, vai para Cuiabá, para o Ana Amareu do Cotumai, que é o grande presídio feminino. Já no caso dos maiores de 60 anos, em regra, são celas separadas. Porque não tem estabelecimento próprio, até por uma questão de falta de gente. A população carcerária brasileira é uma população muito jovem. A maior parte da população carcerária brasileira tem menos de 35 anos. Então não existe um número grande o bastante para você ter unidades prisionais para idosos acima de 60 anos. E aí existe a questão de que eles têm que ser preferencialmente mantidos próximos à família. Se você colocar aí que... Imagino que em Mato Grosso... Estou chutando, tá? Isso não é um dado concreto. Mas isso é pela minha experiência. Você vai ter no estado de Mato Grosso inteiro menos de 5% da população carcerária acima de 60 anos, não teria sentido você ter 4, 5, 6 estabelecimentos prisionais espalhados pelo estado para acolher, porque você teria aí 1, 2 em cada um. No máximo 5 em Cuiabá, Rondonópolis, talvez que tenha um pouco mais, presos com mais de 60 anos. Aí você precisa de pelo menos 8 agentes prisionais para cuidar disso, porque são 2 por plantão, são 4 plantões para rodar, fora toda a parte administrativa, é insano. Então, normalmente não tem. A verdade é que não tem. Eles são, quando é possível, eles são recolhidos em celas separadas. Também está previsto na legislação, tá, que tem que ter salas de aula para cursos básico, ensino básico e profissionalizante. Não há necessidade, obrigatoriedade de curso superior. Só a educação básica, ou seja, até o ensino fundamental e ensino médio, e profissionalizante. Tá? E vai ter um espaço destinado para estágio daqueles presos que, porventura, estejam fazendo estágio em faculdades, em curso superior. Adivinha se tem? Adivinha! Tá, acho que, se eu não estiver enganado, no Pascoal Ramos tem, na PCE, tem sala de aula, estava parada a última vez que eu tive notícia. Em Rondonópolis, da Mata Grande, tem. O resto, normalmente, eles pegam assim, uma sala, uma cela, um espaço e botam as carteiras e dizem que é sala. Mas não tem, até porque não tem frequentemente o ensino. Não existe um projeto permanente de ensino. Né? Não existe um foco voltado para isso. Aqui em Aguabô tem a sala, a parte da sala da escola, professor. Inclusive, Aguabô é presídio, né? Penitenciária. Tem 700 presos. Aí tem, inclusive, um corpo de professores concursados mesmos da Sejud que lecionam ali. Então, na verdade, sim, eu vou chegar nisso ainda, mas só já vou adiantar. O que aconteceu?
Alguns anos atrás, nós tínhamos, no estado de Mato Grosso, 5 penitenciárias. 5. Água Boa, Rondonópolis, Pascoal Ramos. Eram 4. Água Boa, Rondonópolis, Pascoal Ramos e Sinop. Só essas 4. Eram penitenciárias. O resto eram cadeias públicas. Aí havia um projeto, eles mudaram o Carumbé para centro de ressocialização, ele se tornou também, então, um estabelecimento de regime fechado. Seriam 5 penitenciárias. Teoricamente, todos os presos condenados deveriam ir para uma dessas 5 unidades. Seria a lógica. Enquanto que nas cidades tinham as cadeias públicas. Só que isso era inviável. Porque, assim, primeiro que ia superlotar demais os presídios, não tinha estrutura para tudo isso. Segundo, porque aquela história de você manter o preso o mais perto possível da família dele, buscando a reinserção social, também seria ilógico. Resultado. Eles fizeram algumas coisas, acho que eles construíram um centro de detenção em Várzea Grande, outro em Pontes Lacerda, mas na verdade no mesmo molde de uma cadeia pública, e pegaram todas essas unidades de cadeias públicas e transformaram em centro de ressocialização, no papel. Só isso. Simplesmente eles foram lá e mudou o nome, não é mais cadeia pública de Comodoro, agora é centro de ressocialização de Comodoro. Não é mais cadeia pública de Diamantina, centro de ressocialização de Diamantina. Só isso. Não houve uma mudança de estrutura, uma reforma, um repensar Não, eles literalmente só mudaram o nome para atender uma exigência do Ministério Público e do Conselho Penitenciário Estadual. Só isso. Mais nada. E aí todo mundo, como virou CRC, como virou Centro de Ressocialização, todos eles se tornaram automaticamente capazes de abrigar presos definitivos. O que não mudou? Quais são os que não mudaram? Em cidades muito pequenas, onde a cadeia é anexa à delegacia. Aonde é anexo à delegacia, continuou cadeia pública. Então, onde os agentes prisionais dividem espaço com a Polícia Civil, continuou cadeia pública. Onde tinha um prédio próprio, virou centro de ressocialização. E aí, pronto. E aí, nessa brincadeira, como não teve esse projeto, essa mudança, essa reestruturação, a maioria acabou não tendo uma organização para cumprir esses parâmetros. Porque os parâmetros para a cadeia pública são diferentes. Não precisa ter tantas exigências. Isso acabou mudando um pouco a perspectiva. E agora, as penitenciárias, quando elas foram construídas pensando em cumprir pelo menos mais ou menos essas exigências. É por isso que Carumbé tem, Rondonópolis tem, eles abriram, mas assim, não é algo que se estenda a todo o estado. Interior não vai ter. Interior, quando eu digo assim, não é bem interior, onde não tem penitenciária. Água Boa que tem penitenciária, por mais que ela seja uma cidade do interior, ela não tem, ela tem essas vantagens, não sei se é vantagem, essa estrutura um pouco maior. Tá? O Código Penal e a LEP dizem que, a gente já falou sobre isso, inclusive, penas privativas de liberdade aplicadas pela Justiça Federal podem ser cumpridas em estabelecimentos estaduais e também, né, você pode cumprir a execução penal fora da sua própria unidade administrativa. Como eu disse, a execução penal ele anda com o réu. Então, se o réu foi condenado em Mato Grosso, mas ele reside em, sei lá, São Paulo, ele pode muito bem cumprir a sua pena lá em São Paulo, não precisa vir cumprir a pena aqui, por conta dessa peculiaridade da execução penal, que é a movimentação. A União também pode construir estabelecimentos penais. Na verdade, são 5 que tem construídos até hoje, que são para recolher condenados mais perigosos ou da própria Justiça Federal. Em regra, é mais perigosos. Assim, Fernandinho Beiramar,
grandes chefes de facção, o Arcanjo, tá? Acho que o Arcanjo tem Mato Grosso do Sul, em Catanduvas, no Paraná, não me lembro agora. Nesses lugares, tá? E quais são os estabelecimentos propriamente ditos? Primeiro é a penitenciária. A penitenciária é um lugar... Vamos lá. Vamos para a lei. Tudo que eu estou falando aqui está na lei, tá? Isso aqui está na lei de execuções penais. Ela serve para o regime fechado, para pena de reclusão. O condenado será alojado em cela individual, que vai ter, no mínimo, dormitório, aparelho sanitário e lavatório. São requisitos básicos da unidade, da cela. Salubridade do ambiente, tem que ter ventilação, proteção isotérmica, condicionamento térmico, área mínima de 6 metros quadrados para cada para cada indivíduo, tá? E a penitenciária de mulheres ainda vai ter que ter uma seção específica para gestante e para parturiente, até 6 meses, que ela vai ficar lá, depois do parto, para amamentação, e uma creche para abrigar as crianças maiores de 6 meses e menores de 7 anos. Tá bom, beleza. Lindo, né? Lindo. Tirando algumas penitenciárias federais, tá? Você não vê isso em lugar nenhum. O que você vê é, em vez de uma cela de 6 metros quadrados por preso, é 6 presos por metro quadrado. Tá? E a gente já... Assim, isso é ridículo. O sistema prisional brasileiro, ele existem 2, tá? Tem 2 execuções penais, uma prática e uma legal. Eles não se confundem, eles andam de forma paralela, assim, e nunca vão... Se continuar desse jeito, eles jamais vão conseguir se encontrar. É ridículo a gente dizer isso aqui. Existe, assim, o que a gente pode colocar que existe disso aqui? Na maioria das cadeias, das unidades prisionais femininas, existe um lugar para que elas fiquem quando grávidas, depois do parto, até os 6 meses. Mas é muito raro ter a creche. Então, em regra, quando dá 6 meses de vida do neném, ele tem que ser encaminhado para outra locação. Normalmente, parente, a mãe da presa, a irmã, alguém que vai cuidar dessa criança até o final da pena. Quando não houver ninguém, aí, assim, houve um tempo em que se falava em lares, casas de acolhimento. Hoje, se a presa conseguir provar que ela tem uma ocupação lícita e uma residência fixa, é possível, já se entende, pela prisão domiciliar. Ela vai poder sair. Ela nem fala em trabalho lícito, mas em formas de se manter. Se ela tiver condições de se manter, e residência fixa, ela pode ir para casa para ficar com o seu filho, né? Mas se ela não tiver condições de comprovar isso, o que acontece com a maioria das vezes, eles vão para lares de acolhimento, lembrando que eles não vão para adoção, tá? Eles vão para lares de acolhimento, eles vão ficar lá enquanto a mãe estiver presa. A hora que a mãe sair, seja porque cumpriu a pena, seja porque foi promovida a um regime menos gravoso, aí ela tem direito de ir lá e pegar o filho de volta. A não ser que ela fuja, que nesse caso ela não pode pegar o filho. Aí a gente tem para o semiaberto a colônia agrícola, industrial ou similar. No caso da colônia agrícola, vai ser alojamento coletivo, né? Onde também vai ter toda essa questão da coisa. Vai ter um limite para a capacidade máxima. A lei não fala em qual é esse limite, tá? Ela não diz. Mas ele vai, porque assim, não estabelece. O que se entende é que seja pelo menos 2 metros quadrados por preso. Está na lei, está na jurisprudência. E aí os presos, eles vão ser colocados nesse alojamento coletivo de acordo com alguns critérios que a administração penitenciária vai fazer, né? Seja por trabalho desempenhado, porque eles podem, por exemplo, você não vai colocar na mesma, teoricamente, né?
num mesmo alojamento coletivo, por exemplo, um preso que numa colônia industrial trabalhe durante a noite, que é possível, né? A indústria siderúrgica, por exemplo, ela trabalha à noite. Normalmente, não só na colônia. Se você for ali no ABC Paulista, você vai ver que as empresas siderúrgicas, elas não param, porque para acender e apagar os fornos dá muito trabalho, muito custoso. Eles fazem rodízio, então, trabalha virado noite. Você não vai colocar um cara que trabalha até, sei lá, 2 horas da manhã e no mesmo alojamento, na mesma cela, alguém que trabalhe, por exemplo, na horta ou no setor agrícola da colônia, que tem que apartar a vaca às 5 horas da manhã. Isso é loucura. Você vai silenciar. Fora isso, também tem as questões de fora, né? Assim, se eles, por acaso, não pertencem a grupos diferentes e tudo que a gente já conhece do sistema prisional. De novo, isso é uma grande balela, uma grande palhaçada, porque não existe. Tá? Isso é como deveria ser, não é como é. O regime semiaberto ele vai pegar penas de detenção e reclusão que não sejam superiores a 8 anos e que extrapolem 4 anos. Tá? E caso a pena for inferior a 4 anos, se as condições de antecedência do preso, vai para lá também. A colônia agrícola, lembrando que ela, teoricamente, seria destinada ao trabalho. Então, existe essa... A gente já falou disso, só estou reforçando. Prever que o cara vai trabalhar. Ali ele teria que trabalhar. Ali, o trabalho não seria uma opção. Porém, isso não é recepcionado pela nossa Constituição Federal. E aí fica... Houve um tempo, logo no começo, assim, lá nos anos 90, quando ainda tinha algumas tentativas de colônia agrícola, em que o preso assinava um termo de compromisso. Eu vou trabalhar. Se ele não trabalhasse, ele não era progredido para o regime fechado, para o regime semiaberto. E caso, já no regime semiaberto, ele não cumprisse as suas atribuições, ele era regredido. O Supremo Tribunal Federal entendeu isso como ilegal, porque seria algo semelhante à obrigação de trabalhos forçados. E hoje, basicamente, o que você tem é, quando tem colônia, ele não é obrigado a trabalhar. Por quê? Ele pode ficar o dia inteiro na cela. Só que, normalmente, o que acontece é que ele vai ficar o dia inteiro na cela bem quietinho, bem na dele, porque se ele atrapalhar quem quer trabalhar, ele vai apanhar. É isso aqui, a gente já... Então, a vigilância é mais leve, digamos assim, né? Então, muros mais baixos. Quando tem muros, às vezes tem só cerca. E ele leva, como eu disse já, ele leva em consideração essa ideia que o preso já tem de... Enfim. E aí acaba não acontecendo. Hoje o que acontece são, em cidades maiores, os de tornozeleira eletrônica, em cidades do interior, onde a cobertura não é boa, restrição de direitos. Também temos as casas do albergar, que é... Então, teoricamente, código na LEP, é para pena privativa de liberdade de regime aberto e para pena de limitação de final de semana. Como a gente já não tem casa do albergado suficiente para quem está no aberto, a limitação de final de semana normalmente é prisão domiciliar. Ele vai recolher em casa. Então, na prática, isso não existe. Mas, na teoria, seria como se fosse um albergue mesmo, né, como se fosse uma pensão. Pode ser alojamento coletivo ou pode ser alojamento individual. Vai depender da estrutura, né? E aí, ele não tem nenhuma grade, ele não tem muro, ele não tem... O preso, ele pode sair e voltar sempre que ele quiser. Vai depender dele. Óbvio que se ele sair quando não deve, isso vai ser reportado e pode, inclusive, acabar acarretando a regressão de regime. Então, assim, o horário dele voltar é 6 horas da tarde. Aí hoje ele voltou às 8. Tava onde? Tava tomando uma cerveja. Amanhã ele volta às 8. No outro dia ele volta às 10. O responsável pelo lugar vai informar isso ao juiz da execução. E isso pode motivar uma regressão de regime, no caso, para o regime semiaberto. Se for muito grave o que ele fizer, para o regime fechado. Mas, assim, não tem nada que impeça ele.
Você não vai botar uma grade, não vai trancar. Óbvio que trancar uma porta seria meio natural, trancar a porta de entrada muito por uma questão de autoproteção. Mas, assim, vou trancar a porta e vou esconder a chave? Não. Ela tem que estar... É importante isso. O acesso tem que ser livre, tá? O tempo todo. Então, e tem que ser em centro urbano. Isso aí causa sempre um grande problema, porque as pessoas não querem morar perto de casa do albergado. Uma vez que vai instalar uma casa do albergado, você tem um problema com os moradores vizinhos. Mas a lei fala que tem que ser em centro urbano, tem que ser perto das casas, para que ele possa justamente ir e voltar como qualquer pessoa. E aí ele vai sair durante o dia, ele trabalha, ele volta, se recolhe à noite e se recolhe nos finais de semana, salvo se ele estiver frequentando algum curso devidamente autorizado, ou ainda se o trabalho dele exigir que ele fique à noite ou finais de semana. Nesse caso, vai ter que ter autorização do magistrado também. Então, por exemplo, já aconteceu em Cuiabá, de situações em que o cara trabalhava em Cuiabá não, em Rondonópolis. O cara trabalhava com descarregamento de grão. Ele trabalhava num negócio de trem lá. Na ferrovia. Ele trabalhava com descarregamento de trem. Normalmente ele trabalhava durante a semana, durante o dia não tinha problema nenhum. Quando era época de colheita, que o volume de carga acabava fazendo muito alto, descarregamento de trem, descarregamento de caminhão para carregar o trem. Quando o volume de carga era muito alto por causa da safra de soja, de milho, exigia-se que eles trabalhassem no final de semana, até mais tarde. E era muito comum que esses presos albergados pedissem autorização para o juiz da execução. Justificava, normalmente o chefe emitia um documento, uma declaração, beleza, não tem problema nenhum. Também é necessário, legalmente, que houvesse um lugar para cursos e palestras. Lembrando que esse aqui não é a educação básica, tá? São cursos e palestras avulsos, seja para melhoria do trabalho, seja para que eles se conscientizem daquilo que ele fez, ou ainda palestras motivacionais e palestras no sentido de penas educativas. Por exemplo, o cara está preso em regime aberto, na casa do albergado, por Lei Maria da Penha. Teoricamente, teria que ter cursos e palestras sobre questão da feminilidade. E por aí vai. Caso ele queira frequentar, por exemplo, um curso de superior ou mesmo educação básica, ele vai fazer isso na rede comum, na rede livre de ensino. Então, ele vai procurar a escola, vai fazer sua matrícula, vai levar isso para o juiz vai autorizar. Então, ele, vou fazer EJA. Ótimo, você está liberado. Você não precisa ter uma escola no albergado. Ele vai frequentar aula na escola comum, como todo mundo. E ele tem, obviamente, a liberação do juiz para fazer isso. De novo, vou ressaltar, que isso é a piada, isso é o papel e tal, não acontece, tá? E aí a gente tem, além das penas restritivas de direito, acho que vocês aprenderam isso em direito penal 1? Não. Você provavelmente tem direito penal 2. Imputabilidade e semi-imputabilidade. Devem ter aprendido também em incidentes da processo penal 2, se eu não estiver enganado. E o que é isso? Você tem um incidente de insanidade mental instaurado, e aí, na verdade, o acusado é declarado insano. Nesse caso, ele não vai ser preso. Ele não vai ser recolhido. Mas ele vai ser tratado. E aí aqui é importante que a gente coloque uma questão. O preso declarado insano, o réu declarado insano antes do cometimento do fato criminoso, será declarado insano, ele vai ser condenado, de fato, como se tivesse cometido, e na sentença o juiz vai determinar a suspensão da execução da pena para o tratamento psiquiátrico. E aí ele vai ser tratado, normalmente internado em um hospital de custódia.
Isso é uma coisa. Isso é previsível. Quando ele é declarado insano, e a insanidade se deu depois do cometimento do ato, ele só vai ser internado em hospital de custódia para tratamento psiquiátrico. Na verdade, ele não vai ser internado. Né? Ele só vai ser internado, ele só vai ter algum tipo de internação, e aí não é medida de segurança, é tratamento, se ele for considerado violento. Mas aí vai cumprir a mesma legislação que cuida do tratamento psiquiátrico para qualquer pessoa. Porque o processo está suspenso, não é medida de segurança. Ele não vai ser submetido à medida de segurança. O processo está suspenso, ele vai ser tratado. Se e quando ele se curar, o processo volta e ele vai ser condenado a uma pena de acordo com o crime que ele cometeu. Agora, se ele era insano ao tempo do fato criminoso, aí ele vai ser condenado. E aí a pena vai ser convertida em medida de segurança. E aí a medida de segurança, essa sim, é cumprida em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico. Vale lembrar que nossa lei de execução penal é de 1984, nosso Código Penal de 1940, aonde ainda vigorava a ideia do internamento, do tratamento manicomial. Essa ideia da internação manicomial, ela caiu por terra nos últimos anos. Ficou provado que instalações manicomiais não passam de depósito de gente. E aí começou-se um trabalho muito grande para o processo de desinternação. E surgiu a questão do preso, né, do sujeito à medida de internação. O que faz com ele? A ideia, na regra geral, tá? Em geral, é que o sujeito insano, ele vá ser tratado ambulatorialmente. Ele vai para casa ou para algum estabelecimento mais semelhante a uma casa, né? Não um manicômio. A ideia é desinternar todo mundo, para que o tratamento seja humanizado. E o preso faz o que com ele? Né? Quer dizer, ele cometeu um crime, né? E aí, o que acontece? Existe um entendimento dizendo que, se ele não oferece risco, ele pode ser tratado dentro do tratamento ambulatorial. Bom? E ele vai ser tratado de forma ambulatorial. Se e quando ele se tratar, aquela pena, que é a pena normalmente privativa de liberdade, que foi determinada, ele vai cumprir. Tá? Aí o juiz vai ter feito a medida da pena. Caso ele nunca se cure, não tem sentido a gente enfiar ele preso, porque só vai ser pior. Agora, o que acontece com o violento? O sujeito submetido à medida de internação que é violento, é necessário que haja um cuidado especial. Ele não pode nem mesmo ficar no hospital de tratamento psiquiátrico, no hospital psiquiátrico, junto com os outros, que por mais que podem ser violentos, eles não cometeram nenhum tipo de crime. Então, houve alguns problemas. Então, em regra, existe um hospital de custódia específico, ou pelo menos um setor. Em Mato Grosso, existe a chamada Saúde 2 dentro da Penitenciária Central do Estado. É um setor dentro da penitenciária, e isso já foi criticado de um tanto, porque está dentro de uma penitenciária, né? Então, teoricamente, não seria o local adequado, mas ali existem médicos psiquiatras, enfermeiros, técnicos de enfermagem, existe toda uma estrutura médica para avaliação e tratamento desses indivíduos. Mas também tem agentes prisionais, agora a Polícia Penal, também tem policiais penais ali, então caracteriza quase que uma prisão. Existem outros lugares em que existe só segurança externa feita por policiais penais. Todo o trabalho interno é feito pelos próprios profissionais de saúde. A ideia é que seja realmente um tratamento. É um problema. Seria hipocrisia da parte de qualquer um dizer assim, não, isso é muito fácil de resolver. Não é fácil de resolver. De um lado, você tem a necessidade de um tratamento humanizado para alguém que é doente, tem um problema de saúde. Ao mesmo tempo, você não pode deixar de levar em consideração que ele
pode ser violento e ele cometeu um ato ilícito independente de qualquer outra coisa. Tá bom? Então, há todo um contexto aí que a gente precisa ser estudado. E, nesses casos, cabe ao juízo da execução analisar caso a caso, de acordo com aquilo que ele recebe do médico psiquiatra, de todo o corpo médico que trata aquele indivíduo, para dizer qual é a melhor solução. A verdade é que o tratamento manicomial não funciona. É um fato. Já está provado. Então é necessário que cada situação seja avaliada com muito cuidado, com muita cautela, e que o Estado tenha à disposição locais onde eles possam abrigar e acolher de forma humanizada esses indivíduos portadores de moléstia mental. Hoje a maioria dos lugares que tem são quase manicômios. O processo existem alguns lugares como a Saúde 2, inclusive, que é dentro de um presídio. Então ele está preso, na prática ele está preso. Óbvio que alguns juízes mais sensíveis já têm entendido pela desinternação desses indivíduos. Aí só para a gente, tem mais 2 slides. A cadeia pública. A cadeia pública serve, teoricamente, para presos provisórios. Em regra, a cadeia pública ela era um espaço destinado a isso. Houve toda uma reestrutura, como eu disse, de algumas situações. E aí, isso é importante. As penitenciárias e os centros de ressocialização, eles recomenda-se a instalação deles em locais fora do perímetro urbano, mas que permita a visitação. A cadeia pública, ela é construída dentro do perímetro urbano, porque são presos provisórios. São presos que vão estar indo para o fórum o tempo todo para responder, que podem sair a qualquer momento. Preso definitivo, preso condenado, ele tem um prazo. Você sabe quando é que ele vai sair. Ele pode sair daqui um dia, daqui 2 dias, daqui 1 ano, mas você tem uma noção de quando é que ele sai. O preso provisório, ele pode sair amanhã. Foi preso hoje, ele pode sair amanhã. Vai depender de habeas corpus, de argumentação, de várias condições. Então ele pode sair a qualquer momento. Por isso, ela tem que ser construída dentro do perímetro urbano. Tá? E aí, quando o estado de Mato Grosso, e o estado de Mato Grosso não foi o único que fez isso, não, tá? Outros estados já fizeram. Transformaram as cadeias públicas em centros de ressocialização, criou-se essa anomalia. E aí, como você transformou a cadeia pública, que é um lugar para recolhimento de preso provisório, em um centro de ressocialização, que é um lugar para preso definitivo, ficou a comarca, a cidade fica sem ter onde pôr o seu preso provisório. Resultado, eles vão para o centro de ressocialização. E aquela história de individualização, de separação de presos, tudo isso vai para o espaço de novo. Porque você enfia presos provisórios junto com presos já condenados por uma pura falta de estrutura do sistema prisional brasileiro. Tá? Fala-se em cada comarca, mas, na verdade, a recomendação... A lei diz que cada comarca tem que ter pelo menos uma cadeia pública, cada comarca. Mas a recomendação das Secretarias de Segurança Pública, do Departamento Penitenciário Nacional, é que cada cidade tenha pelo menos uma cela que seja anexa à delegacia. Se não tiver um espaço próprio. Porque a realidade brasileira é que a gente tem, principalmente aqui, Centro-Oeste, Norte e até no Nordeste, você tem cidades muito longe que fazem parte da comarca. Então, por exemplo, você tem Rondolândia, faz parte da comarca de Comodoro, mas Rondolândia, você tem que ir em Rondônia para chegar em Rondolândia, dá 600 quilômetros de distância. Então é muito longe para você, cada vez que você prende um sujeito, você tem que trazer ele para a cadeia pública de Comodoro, né, para o centro de ressocialização de Comodoro agora. Então, a recomendação é que você tenha uma delegacia, pelo menos com cela. Ou um espaço. Prendeu, vai para lá. Tá? E ele tem que estar próximo do seu meio social, do seu meio familiar, até porque esse sujeito ele não foi condenado, então ele não está sujeito ainda a todas as punições decorrentes de uma condenação criminal. No fim das contas, acaba que poucos estados hoje têm cadeia pública. E aí, mais recentemente, não é tão recente assim, porque foi 2010,
se não estiver enganado, que houve a mudança. Deixa eu só conferir para ver se é isso. Aqui, 2010, Lei 12.258, artigo 146B em diante, porque o A foi vetado. Então, foi criada a ideia da tornozeleira eletrônica. A tornozeleira eletrônica, ela existe, foi criada nos Estados Unidos com um objetivo. O objetivo era restrição de pessoas assim, não condenadas, pessoas que têm restrição para sair de casa, ou que têm para se aproximar de determinados lugares, pessoas não condenadas que foram acusadas de invasão de domicílio, de perturbação da ordem, e você cria faz um acordo para esse monitoramento. Então ele é um meio termo entre a liberdade e a condenação, a prisão. Esse é o objetivo dela. Quando veio para o Brasil, viram nela um tapa-buraco para resolver o problema. Tá? Então, assim, quando que é previsto, que está previsto na lei, na LEP, que foi incluído pela Lei 12.258, a possibilidade de monitoração eletrônica por tornozeleira? Quando houver a saída temporária do regime aberto e quando houver prisão domiciliar. Certo? Aí. Só esses dois. Só esses dois pontos. Quando é que ela acontece de fato? Quando o cara está no semiaberto. Né? Progredido do semiaberto. Então, assim, estão usando a tornozeleira como um paliativo para a ausência de estrutura do sistema prisional. Essa que é a verdade. E aí, havendo a determinação do uso de tornozeleira eletrônica, ele vai ser instruído de todos os cuidados, né? E aí ele está sujeito a alguns deveres, né, no qual os principais são receber sempre as visitas dos responsáveis. A LEP fala em servidor, mas normalmente é terceirizado, até porque alguém tem que ganhar dinheiro com isso, né? Então ele precisa receber o responsável pela manutenção da tornozeleira eletrônica, manter essa tornozeleira eletrônica carregada, tá? Ele não pode, não está na lei, mas já está fixado na jurisprudência, que a desídia, né, você não manter a tornozeleira carregada seja intencionalmente, ou seja, por falta de cuidado, acarreta a punição, né, quebra dos deveres, e ele também, assim, abster-se de remover, violar, modificar e danificar de qualquer forma o dispositivo. Ou seja, ele tem que não destruir. Se ele, de alguma forma, descumprir esses deveres, ele pode ser regredido de regime, e aí aqui é importante, tá? A gente está falando da legalidade. Ele está no regime semiaberto, autorizou a saída dele na saída temporária, ele rompeu a tornozeleira, ou ele estragou, fez alguma coisa de errado, ele pode, tá? Isso é importante deixar claro, ele pode ser regredido para regime fechado. Por que pode? Eu estou andando de moto com a tornozeleira, sofri um acidente, caí, ela quebrou, arrebentou. Aí o cara pega lá e leva, olha, quebrou aqui, deu ruim. Não houve uma intenção, ele não está querendo ludibriar, né? Ele, né, sei lá, agora não, é tudo vedado, mas as tornozeleiras mais antigas não podiam molhar. Aí foi tomar um banho, esqueceu, molhou, caiu na piscina, queimou o troço. Aí ele, olha, estraguei o negócio. Obviamente vai dar multa, ele vai tomar um puxão de orelha, mas assim, não ficando caracterizada a intenção de prejudicar, de ludibriar o judiciário, né, e a execução da pena, não acontece nada. Se ele tiver qualquer tentativa de descumprir os deveres dele no sentido de atrapalhar a execução, aí ele pode ser regredida o regime, revogada a autorização de saída, revogada a prisão domiciliar, ou, se for mais leve, se for só uma falta de cuidado, uma advertência, tá? E como hoje eles se usam como, né, um paliativo, um substituto para o sistema, para o regime semiaberto e aberto,
em regra, também vai haver a regressão de regime, né? Sem contar que, quando há danificação intencional, eles são acusados de dano ao patrimônio público. E agora existe um projeto de lei que, não sei se já foi aprovado, mas se não foi, está em vias de ser, no sentido de que o preso que usa tornozeleira, ele vai pagar por isso. Só que, assim, não muda muito, porque a maioria dos nossos condenados acabam sendo, teoricamente, pessoas de baixa renda, portanto, não estariam isentos desse pagamento. Vai atingir mais quem é rico e está com tornozeleira para cumprir prisão domiciliar. Aí esses vão pagar e tá certo em pagar. Beleza? Pessoal, alguma dúvida, alguma discussão? Por enquanto não, professor. Tá dando para entender bem. E o que nós terminamos. Então, era isso que eu tinha para hoje. Boa noite, professor. Obrigado. Obrigada, professor. Professor, deixa eu só Então, perguntar. Não sim. sei se o senhor chegou a abordar em alguma aula que eu não compareci, não assisti ainda. E também nem sei se tem a ver com a matéria, mas é mais uma curiosidade mesmo. Em relação quando o preso, ele nem sei se funciona também, né? Eu acho que não. Ele tá na dita cela especial. Aí ele é condenado, ele vai para a cela comum, né? Eu não sei se Sim. é a lei também. Isso Sim. acontece ou Então, nem existe? é o seguinte, a cela especial, ela é destinada para presos provisórios portadores de nível superior. É só provisório, realmente. Havendo a condenação, e aí existe uma discussão ainda sobre a questão da execução provisória e execução definitiva. Tem se entendido maioritariamente que a execução provisória já seria suficiente para colocá-lo em cela comum. Importante deixar claro que a cela especial, ela não tem nada de diferente, ela é a mesma cela, só a diferença é que não pode ter ninguém que não seja... Não tem um nível superior, no caso. Lembrando que não é só nível superior, tá? A cela especial, ela também é enquadrada para quem serviu como jurado, nível superior e os inscritos no livro de honra do Congresso Nacional, que é um livro de mérito e tal. Não sei nem se ainda tem gente entrando nesse livro, mas está previsto na lei. Acho que na LEP mesmo, se não estiver enganado. Já a cela de Estado Maior é um pouquinho diferente. A cela de Estado Maior, ela é indicada para presidentes e ex-presidentes, ministros de Estado no exercício da função, ministros do Supremo Tribunal Federal no exercício da função, presidente da Câmara e do Senado no exercício da função e advogados regularmente inscritos na OAB. Governadores também, no exercício da função. A cela de Estado Maior é uma cela diferenciada. Essa sim, ela tem que ser condigna, normalmente não é uma cela, é sala. Então não pode ser junto no convívio, por exemplo. Então, digamos lá em Diamantino, tem a cadeia de Diamantino. Aí, um protetador de nível superior foi preso preventivamente. Ele falou, eu tenho nível superior, eu quero uma cela especial. Tudo que eles precisam fazer é tirar todo mundo que está na cela, redistribuir no resto da cadeia, botar um sulfite, um A4, impresso, um A4 lá. Cela especial. E pronto. E todo mundo que é de nível superior vai para lá, não tem problema. Ótimo. A sala especial, não. A sala de Estado Maior, não. Ela não vai ser... Normalmente, a sala de Estado Maior ela vai estar em uma ou outra instituição específica, em comandos da PM, aqui em Mato Grosso, por exemplo, é no comando geral dos bombeiros, do quartel dos bombeiros em Cuiabá. Então, é um espaço reservado, em geral vai ter alguns confortos, né, como ar-condicionado. Ela é individual, ela pode ser coletiva em situações muito específicas, né, normalmente quando tem espaço para todo mundo. Ela tem que cumprir aquelas condições de 6 metros quadrados por pessoa, no mínimo. Então, por exemplo, o Lula, quando foi preso, como ele é ex-presidente, ele tem direito à sala de Estado Maior. Pegaram uma sala, como não tem nenhuma, até onde eu sei,
não tinha nenhuma disponível, pegaram uma sala na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba, esvaziaram a sala, tiraram tudo que tinha lá. Ela tinha banheiro, né? Então assim, até parece que era uma sala de chefe de seção. E aí esvaziou tudo, botaram uma cama para ele tinha ar-condicionado, tinha TV, tinha uma série de regalias, e ficou lá. A sala de Estado-Maior, ela é bem diferente. E a sala de Estado-Maior, ela não deixa de ser prevista mesmo com a condenação. Então, havendo a condenação, continua também em sala de Estado-Maior, independente de qualquer outra coisa. A cela especial, essa aí não. Condenou, acabou. Vai para o convívio junto com todo mundo. Já era. Essa alegria toda vai por água abaixo. Vai por água abaixo. Então não adianta gastar o réu primário só porque você tem um diploma, que não vai ajudar muito. Já faz direito logo e passa no AB. Já passa no AB, inscreve. Não adianta só passar no AB. Tem que inscrever. Inscreve na ordem. Não é para bacharéis em direito, é para advogados regularmente inscritos na OAB. A anuidade tem que servir, né, professor? A anuidade tem essa utilidade. Então, pessoal, obrigado. Até amanhã. Amanhã nós temos aula ainda. E na quarta uma provinha básica para a gente ficar feliz. Até amanhã, então, professor. Obrigado, professor. Boa noite. Até amanhã. Boa noite.